Bom dia, garoto do oitavo ano, galerinha do oitavo ano que eu tanto amo. Você aí também que tá visitando o canal, você aí que é de fora, você que espera, né? Assim, de repente pensa assim, né? Amanhã é aula, é vez, é dia, né? De ver um vídeo do professor Eric. Qual será o vídeo que ele vai fazer? Qual vai ser o tema, né? E tudo mais. Então, você aí que apoia, você que tá me acompanhando desde o começo, você aí que tá me ajudando, você, galerinha do oitavo ano que eu tô fazendo especialmente esse vídeo desse colégio maravilhoso que eu estou atuando ainda, o Maria Angelim. Um beijo, beijo. Obrigado por todo o apoio de vocês. Bom dia, boa tarde, você que está vendo de tarde, boa noite, você que está vendo de noite, boa madrugada para você que não teve muito sono e está vendo de madrugada. Gente, gostaria então da gente começar o nosso assunto de hoje, né, sobre os antecedentes que moveram os movimentos de dependência na América Espanhola. De repente a gente pensa que todos os nossos países vizinhos aqui não tem muito a ver com a gente, né, no sentido assim, né, de que tem uma política própria, de que sofreram várias ditaduras, de que são diferentes. E aí, como sofremos agora recentemente um processo muito intenso de migração da parte deles, é como se eles fossem mais invasores do que pessoas, digamos assim, entre aspas, iguais a nós. E aí isso é um problema. Por quê? Porque a gente, na verdade, não tem que olhar desse modo. A gente tem que ver que tudo tem uma trajetória histórica. E a trajetória histórica, muitas vezes desconhecida, ela a razão da falta de conhecimento, atitudes de preconceito, discriminação e julgamento de qualquer coisa sobre qualquer um por parte das pessoas, por parte de alguém, por parte de nós, né? Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Para tomar cuidado é preciso conhecimento, né? Aliás, é o conhecimento que faz a pessoa andar para frente, mover-se em raciocínio, construir pontes entre as coisas e as pessoas, alterar o tempo e se reconhecer como aquele que muda também conforme o tempo. Então, esse é o objetivo geral da história. E então, o que tem a ver a América Espanhola com a gente? A América Espanhola nada mais é do que aquela que, durante todo o período colonial, teve muitas relações conosco, foi motivo de muitas guerras também, é verdade, mas em compensação também nós faz parte hoje do nosso Mercosul, faz parte hoje da nossa constituição de população, mesmo que não seja tão evidente, né? E agora, com essa leva de imigrantes, faz parte ainda mais da nossa trajetória. Então a gente tem que aprender a conviver, aprender a reconhecer a trajetória histórica dessas pessoas. E aqui é um começo muito grande, porque é quando eles vão se constituir como estados, como nação, né? Como realmente podemos conceber, né? Nesse início de século XVIII, você deve lembrar que 1789 foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que quis acabar com o antigo regime. Só que, enquanto ela não estoura, estava acontecendo um movimento onde a dinastia dos Bourbon, né, que era aquela uma família monárquica que governava na França no período antes do período revolucionário, ela tinha relações com a Espanha, né? E aí ela vai empreender uma série de reformas então voltadas na área da economia para a América Espanhola, né? É, já que a Espanha ela estava já ali com um impasse com os franceses, né? E principalmente isso vai acontecer no período napoleônico. Por quê? Porque quando ele vai ocupar o trono e ele vai invadindo o restante da Europa, ele chega na Espanha e coloca o irmão dele, José Bonaparte, no poder, lá no trono da Espanha. Então há uma tensão já entre a monarquia francesa e a monarquia espanhola. E aí o que aconteceu então, né? A coroa espanhola determinou o aumento dos impostos para que pudesse dar mais e mais, né, impostos, né, claro, né, produtos, dinheiro, né, para a coroa. A coroa queria o objetivo de aumentar a sua economia no mercado, né? E aí o rei então da época, Carlos III, implantou isso, né, a partir de 1778, inclusive estabelecendo o livre comércio por parte dos colonos que estavam aqui na América, que vamos chamar de crioulos. A palavra certa ideal é crioulos, tá bom? E aí depois disso, né, o que aconteceu foi que o Carlos III fez um pouco de abuso, né? Ele
Com o objetivo de modernizar as instituições internas espanholas, reorganizou a burocracia e aumentou o controle sobre suas colônias, nomeando novos funcionários e intendentes. E aí o que ele fez então? Ele foi pegar a América Espanhola, que era toda, né, assim, não tinha muita repartição, e ele começa a repartir, né? Surgiu o vice-reino da Nova Granada, do Rio da Prata e do Peru. E aí com isso, então, com essa repartição, né, de territórios, e que seria um vice-reino, é a cópia do reino, a representatividade do reino, a presença do reino, Espanha, na América. E aí o que acontece então, né? Ele elege as pessoas para governar as províncias, o que entra em fight com os colonos crioulos que estavam aqui, né? Porque vamos lembrar que crioulo também é aquele que nasce aqui, mas ele tem sangue espanhol nas veias. Só que é aquela coisa do sangue azul, né? Qual é o mais legítimo? É um crioulo ou é um chapetone? O que é um chapetone? O chapetone é aquele espanhol que vem morar na América. Se ele, por ser espanhol e mais próximo do rei, enviado pelo rei, logo tem mais autoridade do que um crioulo que nasceu na América Espanhola. Então, é uma coisa que ficou complicada. Houve, então, várias tensões. Essas tensões depois vão levar ao surgimento de um grupo particular chamado caudilhos. Caudilhos. Os caudilhos são um grupo movimento dessa elite crioula que não é liberal, mas também não é conservadora. Eles querem fazer um movimento próprio, um governo próprio, né? E que não apoia exatamente um partido, mas todos são contra a autoridade da metrópole, ou seja, do rei, né? Então eles fazem conflitos armados, eles andam armados, eles incentivam, né, que cada vez mais surja movimentos assim, né, para que os crioulos conseguem recuperar ou então conservem a sua popularidade, o seu poder contra os chapetones, né? Então, é por isso que os movimentos de dependência começam a aparecer na mente das pessoas, principalmente da elite crioula. Né? Então, como disse para vocês, aconteceu essa redução do poder crioulo. Também teve a redução do poder da igreja aqui em 1767 ainda. Por quê? Porque a igreja aqui, principalmente, era administrada por uma ordem religiosa chamada jesuítas. Os jesuítas aqui, assim como na América Portuguesa, conseguiram bastante recurso, bastante apoio, bastante bens, bastante mesmo representatividade, até mesmo dentro da política, influência, sabe? E aí isso causa, né, um abalo para os planos do governante que está ali, no caso o rei. Então o que ele faz? Ele reduz o poder dos clérigos, ele expulsa os clérigos daquela região. Poxa, nada é mais justo, né? Vão embora, né? Então ele expulsa isso e ele pega os bens que um dia foram dados para eles, né? O que é algo praticamente muito violento, né, gente? Algo muito violento, porque se você dá uma coisa para a igreja, você não vai ter intenção de pegar de volta, né? E para mandar pegar milhões de volta, vamos colocar milhões entre aspas, mas o que eu estou falando dizer é que, poxa, considerando os longos anos aí, né, de investimento na ordem jesuítica, poxa, né, é violento. Então, isso também vai acontecer. O que acontece com a população em geral, o pobre, o escravo também nessa história, né? Bom, os demais grupos da sociedade, formados especialmente por mestiços. O que é mestiço? É aquele que é... Mestiço vem da palavra misturado. Ele é filho de um espanhol com um cidadão comum da Espanha livre, ou não, né? Pode ser também o filho de uma escrava com um espanhol. Isso é um mestiço, é alguém misturado, tá bom? Geralmente o mestiço, ele é filho de pessoas livres, só que de grupos diferentes. Os indígenas, você sabe, é nativo, né, daquela região. E os escravizados são aqueles que são trazidos da África, geralmente para serem escravizados na América. Né? O que aconteceram com esses grupos? Eles se viram nas mesmas condições, não havendo transformações significativas. Os indígenas continuavam a pagar imposto para a coroa e a trabalhar por meio de regimes de trabalho. Também
né, os mestiços trabalhavam e não possuíam muitos privilégios, nem ocupavam a mesma posição que os crioudos, então eles estavam abaixo dos crioudos, certo? E os escravos, você sabe que o escravo nunca é colocado, pensado como alguém que possui direito. Então os escravizados continuavam sujeitos ao trabalho forçado e aos pesados castigos. Castigo, eu digo que é uma palavra muito leve, né? Eu digo que é tortura mesmo, né? Então, a consequência disso tudo foi uma reação, né? Quando Napoleão Bonaparte invade ali, né, e tira o Carlos e coloca o José Bonaparte vai querer, né, se aproveitar da situação. E sendo irmão de quem é, você sabe que Napoleão Bonaparte, apesar de ter só 1,5 m de altura, mas foi alguém que dominou quase toda a Europa e ainda quis enfrentar a Inglaterra, que era a maior potência da época, e a Rússia. Eu digo pra você, é muito. Cabe muita coisa dentro de um homem de 1,5 m. Então, o que acontece é que ele quis se aproveitar dessa situação. Só que a elite aqui do Brasil. A elite do Brasil não. A elite da América Espanhola, seja chapetone ou crioula, não vai gostar dessa situação e vão ficar divididos entre obedecer o rei deposto, seguir o rei deposto ou o rei que chegou, estrangeiro, né? Isso faz com que aconteçam as juntas governamentais, ou seja, né, são instituições que apoiavam as questões realizadas pelos crioudos e formaram governos dotados de uma certa autonomia. Então, a estratégia dos colonos foi dar mais autoridade para eles mesmos dentro daquelas colônias, para que os interesses franceses não vigorassem tanto, né, nessa parte da América. Embora, de maneira geral, a fidelidade ao rei Fernando VII, que é o que foi o rei deposto, né, ali estava preso também, né, pelos franceses, tenha prevalecido, quando este retornou ao poder, houve aumento do controle sobre a colônia, o que desgastou ainda mais a sua imagem, né? Então, foi o que aconteceu, gente, né? Você percebe que nessa introdução é uma organização da elite criouda contra a América, contra a metrópole, contra a América subjugada, dominada pela Espanha, certo? Já o lado dos franceses coopera para que os crioulos peguem mais autonomia para eles mesmos. Claro que isso é com o tempo e muito pensado. Quando temos o fim do governo de Napoleão, a deposição do rei dele, José Bonaparte, é que volta Fernando VII. Fernando VII não vai conseguir continuar os interesses que estavam entrando em vigor antes, né? E é por isso que quem está na América de repente pensa: vamos ser independentes? Vamos ser independentes, né? Então é isso, gente, que faz o Estado da América acontecer. Quando acontecem essas coisas, né? Aqui no Brasil também acontecem esses movimentos, tá? Porque, por exemplo, o que foi em Confidência Mineira, Tiradentes, né? A pessoa que lutou com os liberais, né, contra o fim do governo português no Brasil e a independência de Minas Gerais, até se pensava, o que foi a Conjuração Baiana, livrar a Bahia dos portugueses, né? E depois vamos ter outros movimentos que foram inspirados dentro desse viés dos movimentos espanhóis, certo? Então, dos crioulos. Então, gente, vejam como a coisa está relacionada. Uma coisa leva a outra e as alianças também começarão a se intensificar. É por isso que, apesar de a gente não achar que não, mas os países aqui do lado são aqueles que têm sim muito a ver conosco. Cooperaram para a nossa política, cooperaram para movimentos sociais, cooperaram para relações e cooperaram na luta contra um inimigo em comum. Qual é esse inimigo? A metrópole, a coroa, o poder conservador, ou então ultraconservador. Ok, gente? Então, muito obrigado. Beijos para todos. Tchau, tchau para vocês.